Olá, pessoal, seguidores do canal Ler Ciência. Oi, Lucas, tudo bem com você? Tudo bom, Cláudia? E com você? Tudo jóia. Lucas, ainda não fomos vacinados, né? Ai, meu Não, ainda Deus. não. Ainda não, na expectativa. Exato. Mas o assunto de hoje continua sendo assim. Mas esse vídeo é vacina, são as vacinas de coronavírus. Só. Não vamos falar de mais nada, só de corona. Então, porque é o que todo mundo quer saber, né? A base da vacina, a diferença de cada vacina ofertada hoje. E para preparar esse vídeo, gente, e antes disso, quem quiser entender como funciona, como funcionam as vacinas, vocês podem consultar o nosso vídeo da semana passada. A gente até vai deixar a descrição do vídeo de hoje. Todo mundo quer saber a base da vacina, se realmente é possível a pessoa se transformar num jacaré, se a pessoa pode desenvolver doenças graves, se é possível colocar um chip de verificação de onde a pessoa vai. Então, hoje a gente vai tentar mostrar para vocês como que as vacinas são produzidas, qual é a base de cada vacina para coronavírus hoje, e por que que elas são seguras, e por que que a gente pode vacinar, né, Lucas? As vacinas Hum. podem ter alguns sintomas, efeitos adversos, mas nada tão grave, né, Lucas? Dá uma explanada aí pra gente. Sim. A gente vê alguns casos até de pessoas comentando sobre vermelhidão, ah, dor de cabeça, febre, e acaba relacionando, né, com a vacinação. Então, até alguns outros casos um pouco mais graves, né? Caso de aneurisma, uma outra complicação quando a pessoa é vacinada. É importante a gente mencionar que tem alguns efeitos que a gente já espera da vacinação. Quando a pessoa recebe uma injeção, como dor local, de repente pode acontecer, vermelhidão é natural, febre também, dado o processo, né, da imunização, é natural. Até aí é normal, alguns dias, nada muito grave, acontece dessa forma mesmo. Mas para a gente fazer uma relação, então, assim, vamos supor que o indivíduo é vacinado, acaba, por acaso, batendo o pé, o dedinho, né, na quina da cama, acaba quebrando o dedinho. Não tem relação. É um exemplo que às vezes a gente fica, é muito simples, mas tem várias outras alterações. Por exemplo, um aneurisma, às vezes tem uma origem um pouco mais difícil da gente compreender, né, do que só chutar o pé da cama, e a gente sabe que não é um processo assim, né, que tomou a vacina, já vai ter um caso de aneurisma e vai ter uma complicação tão grave. Não funciona dessa forma, né? Então, a gente falar que é um efeito da vacina, ou precisa relacionar com calma, não é qualquer coisa, existe coincidências, então, houveram alguns casos, né, de relacionar até, houve um caso de suicídio relacionado, muita gente falando, será que tem alguma influência da vacinação? Um indivíduo que tinha sido vacinado, né, e acabou cometendo suicídio. Uh, a gente não consegue, não tem essa relação, né? Então, são coisas diferentes. O indivíduo apresentar alguma alteração nesse sentido, como o aneurisma, alguma doença mais grave, para a gente fazer essa associação, falar que foi a vacina que foi responsável, é completamente diferente. Existir uma associação não quer dizer que é causa e efeito. Indivíduos com uma alteração específica e serem vacinados são duas coisas diferentes. Então a gente tem que ir com calma. Muita gente desonesta acaba, às vezes, até usando essas informações para manipular a opinião pública, para divulgar a informação errada, seja para causar algum pânico, algum susto, mas não tem nenhum. O presente momento a gente não consegue ver nenhuma reação colateral ou adversa das vacinas que sejam graves nesse sentido. Não faz sentido a gente associar, né, as pessoas associarem a vacina com esse tipo de sintoma, por exemplo, um aneurisma, desenvolvimento de autismo, ou alguma doença grave, um osso quebrado, porque são processos fisiológicos completamente Totalmente diferentes, diferentes, é. né?
A febre é muito comum quando você é vacinado, e até esperado, e até um efeito legal, porque é sinal que o seu sistema imunológico reconheceu o agente agressor que foi administrado quando você tomou a vacina. A intenção é justamente essa, que você reconheça o agente patogênico, responda contra ele e desenvolva mais para frente anticorpos e anticorpos de memória. Então, a febre, que é um dos primeiros sinais imunológicos do corpo, é aceitável e até assim legal, é sinal que o seu corpo está respondendo. Então, quando a gente fala, mas se eu tomar a vacina vai ter vermelhidão local, eu vou ter febre. Bicho, é melhor ter febre do que desenvolver a doença, vai? Com certeza, com certeza. Então, vamos falar dos tipos de vacina. Quando a gente começou a ler a respeito do assunto, eu fiquei até, né, assim, intrigada, porque a quantidade de vacinas hoje que estão em fases clínicas de teste é gigante. Existem mais de 100 vacinas sendo testadas hoje, né, Lucas? Sim, a gente consegue dados da OMS que a gente consegue ver uma quantidade muito grande de vacinas em estudos pré-clínicos e clínicos. Tá? Então, existem mais de 100 tipos de vacinas sendo desenvolvidas hoje, né? Acho que você lembra o número exato, Lucas, que tinha lá? As informações da OMS são atualizadas até o começo agora de fevereiro, eram mais de 170, por volta de 174 vacinas em ensaio pré-clínico e 63 em estado clínico, né, em estudos clínicos. Um número bastante grande. Olha só que legal. Então, logo a gente vai ter vários tipos de vacinas sendo aplicadas na população, mas nós vamos focar hoje nas que avançaram bastante, que estão já no final dos testes, né? As vacinas que já estão aprovadas para uso emergencial, lembrando que, pelo menos aqui no Brasil, nenhuma ainda tem o registro definitivo, né? Então, nós estamos trabalhando aqui no Brasil com a autorização do uso emergencial das vacinas. Então, não que essas vacinas foram registradas já e que, de repente, uma clínica particular possa comprar e aplicar. Então, isso ainda não é possível. Mais para frente, com certeza, isso vai acontecer, mas nesse momento, não. Né? Então, nós vamos tratar das vacinas com aprovação para uso emergencial e vacinas que estão prestes a receber a aprovação de uso emergencial, porque já avançou bastante nos estudos. A primeira delas é a Coronavac, né? Que foi o legal que foi a primeira mesmo a avançar e a primeira que teve autorização para o uso emergencial aqui no nosso país, que é a famosa vacina chinesa, né? Por que vacina chinesa? Porque ela foi desenvolvida primeiramente numa fábrica, na Sinovac, que tem como sede principal a China, e ela tem uma parceria bastante importante com o Instituto Butantan. Lembrando que o Instituto Butantan é um instituto muito bem consolidado no nosso país e que desenvolvem vários tipos de vacinas para diferentes infecções e é um instituto muito bem estabelecido, com credibilidade nacional e internacional. Então, um instituto desse porte não iria se colocar à frente de um estudo que não seria tão sério, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. A vacina da Sinovac, né? Então, a Coronavac, ela é feita, a base da vacina é vírus inativado, certo? No vídeo anterior, nós falamos para vocês que o vírus não é considerado um ser vivo. Então, a gente não pode falar que na vacina tem um vírus morto, né? Porque o vírus não morre. Mas é um vírus que não tem capacidade de gerar doença, né? Então, quando a vacina ela é montada,
esse vírus é inativado, ele perde a capacidade infectiva, porém, ele ainda a sua estrutura ainda é íntegra. Essa é a vantagem, porque o sistema imunológico do indivíduo vai reconhecer a partícula viral montada. Lembrando que o nosso sistema imune não reconhece essa partícula inteira, ele vai reconhecer pequenas regiões da partícula. Para essa vacina, são necessárias 2 doses. Então, a primeira, 20 dias depois, a segunda dose. Tá? E o legal dessa vacina é que a eficácia global, né, dada por ela, foi de um pouco mais de 50%. Isso significa que você tomando a vacina, você pode se infectar ou não. Você tem 50% de chance. Porém, a chance de você desenvolver doença grave é praticamente nula. Né? Então, para a situação que estamos agora, que a intenção é desafogar o sistema de saúde e garantir que as pessoas sobrevivam, é uma vacina muito conveniente para a nossa população, né, Lu? Ah, sim. E é importante a gente ressaltar também que são 2 doses. Quando a gente fala de vacinas que são 2 doses, e a gente tem várias opções, é importante a gente lembrar que são 2 doses da mesma vacina. Então, não adianta a gente tomar a primeira dose da Coronavac e depois tomar uma outra vacina como segunda dose, que a gente não vai ter aquela resposta. Não tem algum problema tomar 2 doses de cada. Na situação atual, conseguir uma dose de cada uma já não é tão simples, mas em algum momento, imagino que isso vai ser mais comum. Tomar 2 doses de cada uma das opções não teria nenhum problema, não tem uma super vacinação, um problema nesse sentido. Mas é importante que para a resposta acontecer, sejam 2 da mesma metodologia, as 2 da mesma vacina. Uma outra opção que a gente escuta falar bastante é a Oxford e AstraZeneca, que são 2 empresas que, né, que se reuniram, né, 2 departamentos que se reuniram para fazer uma mesma vacina. Essa é uma vacina que utiliza uma tecnologia diferente, é um adenovírus modificado. A gente já comentou um pouquinho como funcionam essas vacinas modificadas. O adenovírus é um outro vírus que a gente já conhece, e ele vai ter algumas alterações para que ele pareça um pouco mais com o SARS-CoV-2, mas ele continua sendo um adenovírus. E é um adenovírus que não infecta humanos. Então, é como se fosse um outro vírus que vai apresentar como seria o vírus que pode nos infectar. Funciona mais ou menos dessa forma essa tecnologia, e ela é bastante interessante. Infelizmente, alguns dados a respeito da AstraZeneca, dessa vacina, foram bastante criticados. A início, algumas informações que foram liberadas mostravam um valor que era um pouco mais baixo do que eles prometiam. Isso porque teve um erro na metodologia durante o processo de avaliação, mas hoje a gente sabe que ela é mais eficaz do que foi divulgada inicialmente, porque ainda estava em fase de teste. Mas como eles aceleraram para informar algumas coisas, aí acabou criando uma certa desconfiança. E por isso que a gente fala, infelizmente. Mas, na verdade, ela funciona bem, é uma boa vacina, é uma boa candidata, mas houveram, então, alguns ruídos na comunicação sobre os dados dessa vacina, e pode criar uma certa desconfiança. Surgiu também um estudo recente que estava questionando, né, a eficiência dessa vacina, quando a gente compara com vírus que são variantes, né? Então, são vírus do SARS-CoV-2 que vão ter uma apresentação diferente. Se eles são diferentes, eles são também, podem ser também diferentes daquele adenovírus utilizado da vacina. Então, a característica do adenovírus é um pouquinho diferente do que a gente observa no vírus modificado do SARS-CoV. E aí isso cria uma dificuldade na resposta imunológica. Então, um estudo que surgiu na África do Sul, utilizando uma população pequena para ser avaliado, mostrou uma diferença na eficiência, né? Significa que ela não é efetiva mais, ou que tem algum problema? Não.
outros estudos foram realizados e mais estudos vão ser, e a gente consegue ver a eficiência acontecendo. Então, a gente vai ter dados mais robustos com o passar do tempo, e o importante é que a gente não tenha principalmente os casos mais graves e o índice de morte, isso se mantém estabilizado. Mesmo com essa modificação que pode acontecer nos idos, a vacina parece proteger bem. Então, essa também é uma vacina de 2 doses. Na primeira dose, o que se espera é uma proteção de 76%, com uma segunda dose chegando a 82%. Então, é um índice bastante interessante. Lembrando que o adenovírus, né, utilizado para a produção dessa vacina, ele não infecta humanos. Então, ninguém vai ficar doente, vai ter um resfriado, por exemplo, né? Adenovírus é um vírus que causa uma doença muito associada com sintomas de resfriado, mas ninguém vai desenvolver porque são vírus que infectam outros tipos de seres vivos que não humanos, né? Por exemplo, chimpanzés e outros primatas. Então, o risco é nulo, a gente não desenvolve doença utilizando esse tipo de adenovírus. O que ele sofreu foi uma modificação aonde ele apresenta estruturas do SARS-CoV que o nosso sistema imunológico reconhece. Então, funciona muito bem. E que é o mesmo princípio de uma outra vacina que vem sendo bastante discutida agora no momento, né? E lembrando que a vacina de Oxford e a vacina Coronavac estão sendo administradas já aqui no Brasil, certo? Então, sim, importante. já estamos utilizando essas. A terceira vacina que a gente tem uma opção aí é a vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, baseado na Rússia. É um instituto que tem como apoio o governo russo, né? O Instituto Gamaleya, ele é um instituto também bem consolidado lá no país, eles trabalham com outros tipos de agentes infectivos. Aparentemente, é uma vacina que vem demonstrando uma eficácia um pouco maior até do que as outras vacinas, e a base dela também é adenovírus, modificado com estruturas do SARS-CoV. Mas então, por que a da AstraZeneca e a do Instituto Gamaleya não é a mesma? Não, são 2 adenovírus diferentes. Existem vários tipos de adenovírus. A AstraZeneca optou por usar um tipo de adenovírus, e o Instituto Gamaleya, que é a vacina chamada Sputnik V, utiliza outro adenovírus. Existem até rumores, até acordos entre esses 2 institutos para trocar informações, para ver se, de repente, eles utilizarem um único adenovírus com estruturas semelhantes, se, de repente, a eficácia poderia ser até maior. Mas isso também é uma situação de estudo, que será desenvolvido com certeza, e o legal é que esses institutos, essas empresas estão trocando informações justamente porque a doença ela é muito dinâmica, as variantes já estão surgindo. Então, essa troca de informações e esse dinamismo da empresa tem que correr, tem que caminhar junto com a evolução e a transmissão da doença. A Sputnik, acredito que logo será liberada para uso emergencial aqui no nosso país, e é uma opção muito boa para vacinação também. Então, não é para ter medo. Dentro dessas 3 que estão, 2 que já chegaram, né, aqui no nosso país, e a Sputnik, que está na portinha já, quero deixar bem claro para vocês que não há alguma possibilidade de, por exemplo, a vacina ter um chip para ser inserido dentro da população. Tá? Vamos pensar, grosso modo. Para que serve um chip? Um chip de localização. Eu fico tentando imaginar por que um indivíduo iria querer inserir dentro de uma população um chip. Para quê, né? Se eu tomar a vacina, eu vou ter um chip inserido dentro do meu corpo.
Por que que alguém vai se interessar para onde eu vou? Para ver qual é a padaria que eu frequento, qual é o supermercado, onde tem a Exatamente. promoção que eu achei? Não faz sentido, né? Essas teorias de conspiração contra a vacina, elas são um pouco absurdas, né? E a gente chama de teoria da conspiração mesmo, porque as pessoas ficam com medo, né? Como todas as vacinas geram medo, nessa situação não iria ser diferente. Então, ninguém vai ter chip inserido dentro do seu corpo, porque eu não acredito que eu, Cláudia, por exemplo, ou você, Lucas, somos tão interessantes, Nossa, né, antes para fosse ver que para fosse onde a interessante gente desse está jeito. indo, né? Então, a gente, Exatamente. agora né, na pandemia, a gente nem sai de casa, não acontece, né, para ver só a localização da casa mesmo. Não é? E também não há nenhuma possibilidade de alguém se transformar num outro ser vivo ou ter uma mutação no seu corpo, porque não mexe com o seu material genético, né? Então, o Sim. nosso material genético está dentro do núcleo da célula, não é atingido. Então, não há nenhuma modificação genética da gente a ponto da gente se transformar num jacaré. Eu, com os meus 1,62 m de altura, eu não viro jacaré, né? Eu viro uma lagartixa, e olha lá. Mas não faz sentido. Essa modificação, até hoje, nenhum pesquisador conseguiu reverter um ser vivo no outro. E não vai ser com uma dose ou 2 doses de vacina que isso acontecerá. Não. Vamos, nós temos que ter um bom senso. Então, quando a gente ouve informações, a gente tem que ler, refletir antes de propagar. Será que isso é possível? Por que que não foi feito antes, então? Então, tomem Exatamente. cuidado com essas informações truncadas. Mas agora a gente vai falar de vacina, agora sim, de ponta, né, Lucas? Que são as vacinas Sim, genéticas que têm sido desenvolvidas. sim. Então, existem uma série de vacinas que usam ácido nucleico como forma de passar essa imunidade. Algumas trabalham com DNA, outras trabalham com RNA. Aqui, né, no caso do SARS-CoV-2, existem várias opções de vacinas de RNA. Dentre elas, das que estão mais promissoras, a gente tem aquela da Moderna, que a gente escuta bastante, e a da Pfizer também. Lembrando que as duas são duas vacinas diferentes, de dois institutos diferentes, com as suas respectivas parcerias, mas utilizam, né, a mesma tecnologia. Existem outras também que já utilizam dessa tecnologia, que já logo vão entrar também na fase 3, já em fase clínica, como a da Imperial College de Londres, né, que também parece ser bem promissora e utiliza a mesma tecnologia. Mas ainda não entrou em fase de teste, são só alguns resultados preliminares. A gente tem mais de 15 vacinas com essa característica hoje que poderia ser candidata, né? E aí a gente vê se existe uma quantidade interessante de vacinas que usam essa tecnologia, que é uma tecnologia nova, é uma tecnologia de ponta, então ela tem que ter um efeito que vale bastante a pena ser empregado esforços, né, para sua realização. Então, para a gente entender um pouquinho, relembrar o que a gente viu no último vídeo, para falar mais ou menos como funciona, a vacina de RNA, ela vai ter uma informação genética que vai ser emprestada para as nossas células. Então, as nossas células vão acabar produzindo alguma coisa que elas não produziam antes e aquilo elas vão acabar falando, olha, é isso aqui que tem que ser, esse que é o nosso alvo. A gente pode fazer uma comparação um pouco mais didática, um pouco mais simples. É como se na nossa célula fosse uma fábrica. A gente pode pensar num exemplo como, por exemplo, tivesse uma série de tecidos ali diferentes. Então, as nossas células, elas estão acostumadas a trabalhar da forma que elas sempre trabalham, elas produzem um determinado modelo de camisa. Elas estão sempre produzindo esse tipo de camisa, o nosso sistema reconhece essa camisa como sempre igual, fala, beleza, se está tudo desse jeito, está funcionando bem. Aí, quando a gente toma essa vacina de RNA, é como se viesse uma informação nova. Vamos supor, uma explicação de como faz uma calça. A gente não está acostumado a fazer essa calça, mas, né, as nossas células
Mas aí vem essa informação, não tem foto, não tem nada direito, eles começam a ver as instruções, fazem uma cálculo, falam, ó, acho que é mais ou menos isso aqui. Então, uma célula mostra para a célula de defesa, fala, ó, eu acho que isso aqui é uma calça. Se isso aqui aparecer, será que não está errado? Aí sim, as células de reconhecimento, nossas células de defesa vão falar, não, ninguém aqui usa calça, esse negócio é meio estranho, tá todo mundo só de camisa. Então, se alguém de calça chegar, a gente sabe que ele é o alvo. Então, a nossa célula vai ter produzido a calça, vai ter mostrado nesse exemplo, né, como que ela funciona. Então, toda vez que chegar alguém de calça, vai falar, ah, esse não é o cara que eu queria. E aí fica mais fácil, sem a gente precisar ter contato direto com esse cara de calça, ele acaba reconhecendo essa informação. Essa informação vai ser passada para o núcleo, então a partir de agora, células com calça vão ser sempre produzidas? Não, as nossas células vão ter sempre a informação que ela já tem. Se é um modelo de camisa que ela produz, então vai ser sempre esse modelo de camisa. Mas ela vai ter uma informação de como seria uma calça para mostrar quando aparece um indivíduo de calça, aquele cara não era o que para aparecer. Então, é uma explicação para a gente fazer um comparativo, e essas seriam as proteínas ou as estruturas que são reconhecidas. Então, quando chegam indivíduos, né, ou em partículas com essas proteínas diferentes, aí são as proteínas virais, aí as nossas células de defesa já é o que a gente queria. E aí a gente entra numa outra questão, que a apresentação dessa característica, dessa calça, vai aparecer mais ou menos, pode fazer um paralelo até, né, com a vacina, quando a gente usa adenovírus. Ele vai mostrar sempre uma mesma estrutura. Aparentemente, elas têm mostrado um resultado um pouco melhor nos seus índices de comparação. Isso porque é uma tecnologia mais nova, então ela mantém o RNA bastante preservado, ele vai conseguir produzir essas calças de uma maneira bastante eficiente. A gente consegue, numa mesma vacina, mostrar formas diferentes de apresentação dessa calça. Então, se a gente conseguir aparecer novas modificações, isso ser reconhecido, então, uma mesma vacina pode produzir, ter informação para proteínas diferentes. E isso é Essa é bastante uma vantagem, interessante. que essas vacinas têm em relação a essas novas variantes de SARS-CoV que vem surgindo, tanto no Reino Unido, aqui no Brasil, especificamente lá no Amazonas, na África do Sul, porque você consegue rapidamente adaptar essa vacina. Então, você consegue colocar RNA mensageiro da região do vírus que você gostaria que fosse reconhecida pelo sistema imunológico. Né? Então, você pode constantemente atualizar a vacina, inserir RNA mensageiro diferente para que as células consigam produzir proteínas variantes também. Não só uma, mas mais de uma. Então, dentro do panorama cuja a doença vem ganhando, né, o vírus vem ganhando novas variantes, é uma vacina, são vacinas muito promissoras. Gente, é investimento de milhares, bilhares de dólares, e ela tem que ser eficiente. Ela tem que ter essa capacidade de maleabilidade, de inserção de material genético que naquele momento lhe é mais conveniente. Então, esse investimento tem que gerar frutos reais e frutos seguros. E vem, e graças a Deus, né, e graças à ciência, isso vem acontecendo. Então, uma vacina, são vacinas as duas, né, tanto da Moderna como a da Pfizer, vacinas muito promissoras, além de mais de 10, né, vacinas que estão em fases clínicas diferentes. Então, aí, durante esse ano, o ano que vem, nós veremos novas vacinas sendo desenvolvidas a todo momento. Sim, e aí é interessante mencionar, muita gente fala, ah, mas vacinas levam mais de 10 anos para, né, serem disponíveis, serem disponibilizadas. Aqui a gente tem uma tecnologia moderna, né, bem avançada, que mostra uma eficiência de mais de 90%. Conhecendo e dominando bem essa tecnologia, a utilização desses RNAs, então fica mais fácil de produzir novas vacinas de RNA. E ela é uma vacina que ela não depende de um vírus expressar esse material, então você consegue fazer ela mais rápido. Hoje, como a gente tem um clamor rápido, então até algumas partes burocráticas sendo facilitadas, então por isso que a gente consegue fazer vacinas mais rápido.
O que se espera é que com essa tecnologia, esse tempo seja cada vez mais reduzido. Então, uma nova pandemia que possa aparecer no futuro, utilizando essa tecnologia, rapidamente a gente conseguiria contornar e uma vacina nova poderia aparecer. Também é interessante mencionar que, assim, por mais que ela seja muito promissora e que seja bastante eficiente, ela tem uma desvantagem, pelo menos até o momento atual, né? Como ela trabalha com o RNA é um material sensível, então ele precisa estar sempre bem armazenado. E isso fica um pouco mais difícil para a vacinação em regiões mais distantes. Então, a gente pensa, por exemplo, no Brasil, que em alguns lugares o acesso é bastante difícil, às vezes precisa de um acesso, né, não tem acesso por rodovias, né? Então, acaba que dificulta um pouco para chegar em algumas populações mais afastadas. Para vacinação em grandes centros, onde é possível armazenar esse material com eficiência, seria provavelmente a melhor opção que a gente teria baseado na tecnologia, né? Então, é uma vacina que tende a ser bastante promissora. Mas as outras vacinas, a gente consegue trabalhar com um material que consegue chegar em outros lugares e ter uma validade um pouco maior. Então, é só para a gente ter uma ideia de como isso funciona na prática, né? Para ter uma ideia, né, da dificuldade também em vacinar todo mundo. A gente precisa chegar com essa vacina em todas as pessoas, né? Mas aí, assim, é só uma questão de logística, né? Sim, Uma sim, questão de logística e nem uma questão de logística tão difícil, né? Se a Coronavac ela não necessita de uma refrigeração ou de um suporte de armazenamento tão específico, utilize, então, as vacinas que têm um suporte um pouco mais tranquilo para vacinar o Brasil profundo, né? As regiões menos abastadas, e as vacinas que dependem desse armazenamento, dessa logística um pouco mais requintada, deixe nos grandes centros. Então, é uma sim, lógica que a gente nem precisa, né, de grandes, né, de grandes sim, investimentos ou uma grande modificação na, sim, na logística de distribuição de vacinas aqui no Brasil. O que precisa, gente, é força de vontade, né? O exatamente, Brasil, ele exatamente. demorou um pouquinho, os governantes demoraram um pouquinho para entender, quer dizer, nem todos os governantes, Uhum. né? Mas algumas pessoas aqui no Brasil demoraram um pouquinho para entender que o Brasil só vai poder voltar num futuro agora, parece que não tão distante, a vida normal, depois que as pessoas se vacinarem. Né? Não há como você investir em tratamento da doença, porque já viu que os tratamentos não são tão eficazes assim. Sim. Então, poxa, tem que investir em prevenção, sabe? Não, Tem e que ter mesmo, campanha de vacinação. sim, e mesmo quando a gente tem tratamento disponível, a prevenção é sempre melhor. A prevenção é sempre, no final das contas, na ponta do lápis, a prevenção de doença é sempre mais barata e mais eficaz do que você tratar a doença propriamente dita. As pessoas entenderem a importância da vacinação. E a gente só vai voltar a ter a nossa vidinha normal, gente, depois que a população ser vacinada. Se não, não adianta. Pode fazer distanciamento, isolamento, até quando, né? Até Sim, quando a gente vai ficar se distanciando, isolando? Se não tem que parar um pouquinho de achar que a vacina vai alterar o nosso DNA. Gente, se fosse fácil desse jeito, vocês não acreditam que já existiriam técnicas desenvolvidas para isso? Meu Deus do ah, céu, sim, sabe? Não é inaceitável esse tipo de notícia, essas notícias mentirosas que deixam a população em pânico, né? Então, sim, a gente tem que ter muito bom senso e pôr na nossa cabeça que essa realmente é, não vou dizer, mas nesse momento é a única saída para a gente sair dessa pandemia. exatamente. A gente nem imagina que reconhecer a importância da vacina fosse um passo tão importante. Conseguiu, pelo menos nesse momento, reconhecer, né, ter os governantes reconhecendo a importância da vacinação.
que é uma coisa assim, talvez até meio distante de que era necessário que passasse por esse passo, talvez desnecessário até, né? A gente teve um atraso em fechar alguns contratos, né, o país, né, com a chegada de vacina pela desconfiança da vacina, sabe? Então, tem outras questões. Nesse momento parece que a gente passou dessa barreira, então tudo tende a progredir um pouco melhor, a gente espera, né? Porque é inaceitável um país que tem um histórico tão forte, tão robusto em relação aos planos nacionais de imunização, né? Nós somos referência a adotar essa postura, né? De ter que novamente conscientizar a população da importância da vacinação. Nós já tínhamos essa consciência já estava enraizada no brasileiro. Todo mundo tem a sua carteirinha de vacinação, todos os pais vacinam os seus filhos contra diversas doenças que são endêmicas aqui no nosso país. Muitas doenças já vêm com um índice muito baixo, quase erradicado, e de repente a gente está no meio de uma pandemia. Você ter que começar do zero, conscientizar o indivíduo da importância da vacinação. Olha, era um passo que jamais nós imaginamos, no nosso maior imaginário, ia ter que passar por isso. Eu acredito que ao longo desses dias, dessas semanas, com o avanço da imunização, as pessoas tendem a criar realmente esse estado de consciência coletiva e começar a vacinar. Porque senão, gente, a gente não vai sair disso nunca. Exatamente. E mais variantes vão surgir, as vacinas vão ter que ser adaptadas, não tem por onde fugir, não tem por onde correr. Então, vacina, pelo amor de Deus, né? Vamos criar a consciência de que elas são. Exatamente. E no vídeo que vem, a gente vem com um assunto bem legal, que são as variantes do corona, né, Lu? Isso aí, a gente vai falar um pouquinho por que estão surgindo essas variantes e o que são essas variantes, né? O que é uma variante do vírus e onde estão surgindo, quais são os tipos que a gente tem mais notícias, né? É isso aí. O vírus também quer continuar aqui na face da Terra se propagando. Então, assim, vira um cabo de guerra, né? O vírus correndo atrás da gente e a gente correndo atrás do vírus para tentar bloquear essa transmissão. E é assim que as doenças acontecem, que as infecções seguem, e semana que vem a gente vai falar dessas novas variantes, como elas surgiram, e a perspectiva, né, do que isso pode acontecer num futuro não tão distante. Beleza? Beleza. Então, gente, um beijão. Não esqueça de seguir o nosso canal. Deixa um joinha lá pra gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa na descrição, deixa lá nos comentários, que a gente conversa com vocês. Um beijo. Fiquem em casa se vocês puderem. E até semana que vem, um vídeo novo. Beijão, Até mais, Lucas. Até pessoal. mais. Tchau, tchau.